E eu venho muito inquieto com a maneira que, de certa forma, a nossa sociedade tem se organizado. Isso afeta diretamente ao espírito de época, né? Espírito tem esse significado, espírito é o que dá sentido, são os valores, aquilo que a gente acredita. Espírito tem a ver com esse... Espiritualidade tem a ver com esse sentido, né? E esse sentimento que é... Qual é o espírito que vai dando o chão a qual a gente vai pisando? E aí, eu pensei em fazer, de maneira muito modesta, humilde, uma sugestão de espiritualidade para a gente, nesse dia, nesse encontro. E aí o texto que eu propus aqui na narrativa é de Lucas capítulo 10, os versos 38 ao 42, que é um texto e uma narrativa muito conhecida da gente. Quem tem aí um contato mínimo com a Bíblia vai lembrar do encontro de Maria e Marta. E me parece que essa narrativa ela consegue ser sintética, ser ali uma espécie de horizonte onde Jesus deseja pisar acerca da sua trajetória, da sua caminhada ou da sua espiritualidade. E é a partir dessa narrativa que eu desejo conversar com vocês. Vamos ler o texto? Lucas 10, 38 ao 42 são os versos. Continuando o seu caminho, veja, Jesus vem, já é andarilho, né? Ele já vem nessa sua trajetória, na sua caminhada, no seu segmento, na sua jornada. E aí, continuando o seu caminho, Jesus entrou numa aldeia. Uma mulher, de nome Marta, recebeu-o. Tinha ela uma irmã chamada Maria, a qual, sentada aos pés do Senhor, escutava a sua palavra. Marta, por seu lado, andava de um lado para o outro com muitos serviços. Aproximando-se, disse: Senhor, não te preocupa que a minha irmã me deixe sozinha a servir? Diz-lhe que venha me ajudar. O Senhor disse-lhe em resposta: Marta, Marta, estás preocupada e agitada com muitas coisas, mas necessidade só há de uma coisa. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Essa é uma narrativa muito bonita. Eu geralmente, assim, alguns devocionais que eu faço, eu gosto de voltar a ela porque tem esse sentimento, sabe? Esse lugar de uma espiritualidade que precisa ser acesa no nosso coração. Vamos ter um tempo de oração. Que esse instante possa ser inspirado, possa ser proposto por tantas perguntas que a gente se faz e não encontra resposta. Que esse momento seja uma espécie de acender de luz para a gente, a partir de mim, do meu coração. Às vezes a gente anda tão demandado, com a vida tão agitada, aflita, só basta uma coisa. Eu preciso descobrir, nós precisamos descobrir qual é essa coisa, para que a nossa vida vá bem, para que a gente encontre leveza diante de viver. Que seja isso. Amém. E aí, de novo, eu volto. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu entendo que o Evangelho, veja, o Evangelho,
e da premissa do testemunho de Jesus, trazer a verdade é sempre como uma proposta. Não é sobre algo coercitivo, mas sugestivo, mais provocativo. Antes de estabelecer uma verdade pronta, acabada, do Evangelho, fazer a gente se perguntar, fazer a gente duvidar sobre todas as certezas que a gente carrega. Então, para o Evangelho e para Jesus, a verdade não é algo pronto, acabado, mas sempre em transformação. Ou seja, nós precisamos estar abertos ao provisório. Os fundamentos da nossa fé precisam dessa fluidez. E aí, não é à toa que o próprio Jesus faz este jogo entre aprender e desaprender. Em muitas narrativas do Evangelho, você deve se lembrar que Jesus apresenta frequentemente um adágio, uma espécie de mantra que ele carrega. Ele diz assim: ouviste o que foi dito. Você tem várias verdades aí. Você já carrega vários conceitos. Você tem premissas que fazem você caminhar e fazem com que você carregue sentidos e valores. Mas eu, porém, vos digo, eu estou dizendo outra coisa. Ou seja, na dinâmica da vida, da nossa existência, parece que é próprio para que a gente abandone certas certezas. E fazer isso é um sinal de aprofundamento, de maturidade, de alguém que pode encontrar novos gostos, novas experiências. E aí, quando eu falo experiência aqui, não é como esse sentido e esse significado de estímulo, de excitação que a gente vive, desse tipo de vida corrida, esse tipo de vivência a partir das redes sociais, dos estímulos das novas mídias, dos estímulos do barulho, do som, não. É sobre um processo da metamorfose que vai nos levando a um outro lugar. E não necessariamente esse outro lugar é melhor do que o que antes a gente provou, não. É como se tivéssemos esse prazer de escolher trilhar esse caminho. Eu quero andar por aqui. Eu abandonei as ideias antigas, mas eu quero andar por aqui. Não necessariamente aquilo que eu fui, aquilo que no passado eu vivi, significava que era algo ruim. Não, eu apenas desejo andar por aqui, trilhar esse caminho, ter esse novo olhar, esse novo horizonte diante de mim, para que eu consiga respirar de outro modo, para que eu consiga viver de uma outra forma, para que eu consiga me relacionar de uma outra maneira. E aí o Fernando Pessoa, em O Guardador de Rebanhos, tem esse poema que nos convida a querer olhar para esse processo. Qual é o processo? O processo da verdade, esse desejo de tocar o real. Mas a gente sabe que às vezes é impossível tocar o real. Então a gente vai tentando absorver o que a gente sente. E quando se vê, a gente não apenas consegue tocar o real e não consegue discernir o que sente. O que a gente tem que fazer é apenas olhar o que está diante das nossas mãos. Veja o que diz o poema. Eu quero que vocês escutem. Que diz assim: o que nós vemos das coisas são as coisas. Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra? Por que é que ver e ouvir seria iludirmos-nos? Se ver e ouvir são ver e ouvir. O essencial é saber ver. Saber ver sem estar a pensar. Saber ver quando se vê, e nem pensar quando se vê, nem ver quando se pensa. Mas isso, triste de nós que trazemos a alma vestida,
Isso exige um estudo profundo, uma aprendizagem de desaprender. É uma sequestração na liberdade daquele convento, de que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas, e as flores, as penitentes convictas de um só dia, mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas, nem as flores senão flores, sendo por isso que lhes chamamos, ou que lhes chamamos, estrelas e flores. Mas o que é que isso tem a ver com espiritualidade, pastor? O que nós aprendemos até aqui, veja, em relação à nossa fé, à nossa espiritualidade, é esse fluxo histórico, relacional e de experiências que vão fazendo esse arcabouço, esse material de muitas vozes. A gente aprendeu muita coisa diante da vida, não apenas relacionada à religião, mas também relacionada ao mundo de trabalho, vinculado aos nossos afetos, aos nossos encontros, há muitas vozes em nós. E aí a gente passa pela vida com muitas compreensões e interpretações acerca daquilo que seria a espiritualidade. Mas não apenas a espiritualidade como um conceito dado às religiões, mas a espiritualidade também do segmento de Jesus. Porque a espiritualidade, eu já falei aqui, ela tem esse sentido, é o espírito de algo, é o espírito de alguém, é o espírito de alguma coisa que vai nos dando direção, que vai fazendo a gente seguir a nossa vida, que vai fazendo com que a gente possa fazer o que a gente faz. Ou seja, a gente vai vivendo sob a influência de alguma compreensão. Existe aí um espírito. E qual espírito é esse? É o espírito de Jesus? É o espírito do Evangelho? Ou é o espírito dessa sociedade consumista e que se pensa apenas em acúmulo? Qual é o espírito? E aí, é preciso a gente ter a coragem de fazer algumas perguntas. Como é que eu entendo o testemunho do Evangelho? Como é que eu vejo o testemunho de Jesus? E a partir dessa consciência, a partir dessas perguntas que a gente faz, é que a gente vai olhar e dizer assim: eu vou tocar a minha vida a partir desse modelo, a partir desse projeto a qual eu olho para o segmento de Jesus, eu olho para o testemunho do Evangelho e digo: é isso. É desse encontro espiritual que eu vou agora tomar as minhas decisões. É a partir desse horizonte, é a partir desse background que vai fazer com que eu torne a minha vida assim, desse modo, desse jeito, e desse jeito, olhando para isso. Mas a gente tem um problema. Qual é o problema? É que quando a gente olha para a espiritualidade, e ainda não necessariamente a espiritualidade do Evangelho ou da de Jesus, mas a espiritualidade como, de novo, esse arcabouço que se traduz em um modo de viver. E, portanto, eu sou adepto. E, portanto, eu sou discípulo. E, portanto, eu sirvo a isso. Olhamos em cima de duas vertentes. Quais são essas vertentes? A primeira é a transcendente. E a outra é imanente. O que é isso, pastor? A gente já vai descobrir. E eu assumo um risco, confesso. Porque eu quis trazer e dizer o seguinte, que espiritualidade, toda a vida que você pensar sobre espiritualidade, eu acredito que os conceitos, os valores, aquilo que a gente tenta falar e dizer sobre, eles estão resumidos nesses dois grupos. Ou a gente adere a um tipo de expressão espiritual que é transcendente, a gente já vai falar sobre ela, ou a gente convive com um sentido espiritual que é imanente, também a gente já vai falar sobre ela. Mas aí a gente agora vai falar sobre o que é essa espiritualidade transcendente.
Veja, a ideia que perpassa o conceito de transcendência é que há algo do lado de fora. E aí essa ideia ela é influenciada pelo platonismo. É Platão que vai falar dizendo o seguinte, ó, o mundo material aqui físico, esse mundo aqui real, né, que tem corpo, que tem carne, esse mundo aqui, ele é menor, ele não tem valor, ele não tem um respaldo de sentido e significado. O bom mesmo é o mundo das ideias. É lá que mora a perfeição. É do lado de fora. E esse lado de fora é maior, é melhor, é perfeito. E esse lado de fora é que rege o nosso mundo aqui. Ou, para falar de fé, é do lado de fora que Deus está e é do lado de fora que Ele interfere aqui. Ou seja, a gente caminha nesse trajeto espiritual, buscando respostas para a vida aqui presente, para esse lugar aqui, para as tuas tensões, para as tuas dúvidas, para os teus medos, para as tuas culpas, para os nossos dilemas, os nossos sofrimentos, tentando buscar resposta, mas olhando para o lado de fora, olhando para longe da nossa vida humana. E não apenas, a gente vai acreditando nessa lógica transcendente que existe um jogo de promessas e recompensas, de palavras mágicas com um acesso exclusivo ao lado de lá para facilitar o lado daqui. Aí é por isso que a gente acredita que a oração vai mover o braço de Deus, e o braço de Deus está do lado de fora. Então, se você faz e usa as palavras mágicas, você tem acesso ao lado de fora, e o lado de fora vem e interfere para o lado daqui. Mas não apenas isso. No limite dessa lógica, desse caminho espiritual transcendente, o resultado desse jogo é o seguinte: a gente vai alcançar a imortalidade celeste. Quando a gente morrer, nós vamos experimentar a imortalidade celeste, porque a gente cumpriu todos os ritos, os dogmas e doutrinas e sacrificamos a vida. E aí, para tornar mais estranha esse pensamento, como é que a gente olha a nossa história? A gente olha para a nossa história humana como um script escrito pelo divino nas estrelas. E aí o que é que a gente olha? A gente olha e diz assim, olha, cada ato, cada gesto nosso estão sendo monitorados. Existe o grande olho, né, do lado de fora, olhando para aquilo que eu faço, para aquilo que eu realizo, para aquilo que eu penso, para aquilo que eu venho a tentar construir como decisão da minha vida. Aí veja só, essa lógica cria uma cultura espiritual do medo. Por quê? Porque existe do lado de fora um monitoramento, existe do lado de fora alguém registrando, existe do lado de fora alguém permitindo aquilo que aconteça sobre mim. Então, vai criando o caminho espiritual, que é o caminho espiritual do medo. Cuidado o olhinho o que vê, cuidado o olhinho o que vê, o Salvador do céu está olhando para você. É ou não é uma cultura do medo? Mas não apenas, a cultura da culpa. Não se pode fugir o que já foi escrito para você. E o que foi escrito para você é além da tua humanidade. Você tem que buscar a perfeição, você tem que ser perfeito para ser amado. O lado de fora, o Deus do lado de fora, não exige mínimo do que isso, a tua perfeição. Mas vai além. Cria uma relação de dependência. Não há autonomia. Não ouse consultar tudo antes a Deus. Não ouse fazer isso. Com quem eu vou casar? Será que esse apartamento aqui é bom? Já orou antes? É uma relação de dependência, porque sempre estamos olhando para o lado de fora. E aí a questão se complica ainda mais.
Se há algo do lado de fora, a vida humana aqui é somente um simulacro. Estamos todos no Big Brother, participando de uma prova para o que há de vir. Por isso é que a gente vai negando esse corpo, a gente vai negando a nossa humanidade, e a gente perde a capacidade de enxergar beleza, de ter prazer, de encontrar felicidade. E aí a gente vai fazendo o quê? A gente torna a nossa vida em um rito de sacrifícios e penitências. Por quê? Porque a vida maravilhosa não é essa, é do lado de fora. É transcendente, é metafísica. É depois, inclusive, da morte, não é nem em vida. E aí, se há algo do lado de fora do nosso mundo, cada um aqui faz o seu corre. Porque os escolhidos herdarão o paraíso, e eu farei qualquer coisa para conquistá-lo. Nesse sentido, a salvação é individual. Vocês já ouviram isso? A salvação é individual. Mas eu preciso ajudar alguém ao meu lado. Mas eu só vou ajudar porque de alguma forma isso vai contabilizar do lado de fora. Entende? Aí a vida vai perdendo sabor. E aí a gente pode ir mais além. Eu estou perturbando vocês. Essa é a minha intenção hoje. O mais importante é seguir os dogmas, as doutrinas, os ritos, as regras, para que de alguma maneira a gente seja retribuído, para que a gente alcance o milagre, para que a vida aqui seja um pouco mais facilitada. É uma lógica retributiva. Eu não quero apenas uma recompensa futura, mas eu quero uma recompensa para agora. É por isso que você, meu irmão, minha irmã, se você não deu hoje uma oferta de R$1.000, a tua vida não vai ser boa. Cuidado, eu não sei o que tem essas esquinas aqui. Né? E a gente não vive graça. Não sabe o que é perdão. Se eu sou movido pela relação transcendental, da ideia de Deus do lado de fora, esse mundo aqui é desprezível. Vocês são pessoas horríveis. E tenha que ser destruído mesmo. Se existe algo do lado de fora que é tão bom, que é tão belo, que é tão bonito, que é a maravilha a qual eu preciso experimentar, esse mundo aqui, gente, tem que tacar fogo mesmo. Coitado do parque do Cocó. Não é um problema essa espiritualidade? Mas qual é a espiritualidade de Jesus? Hoje eu vim com gosto para pregar, gente. Aguenta. A gente sai antes do meu dia, calma. Primeiro, a espiritualidade de Jesus não é sobre a busca da verdade, mas uma vida inspirada pelos encontros. O que acontece nessa cena? Jesus, ele é um hóspede, ele é recebido. Caminho e a sua jornada é movida pela arte do encontro. É muito mais do que aquilo que às vezes a gente está preocupado em fazer, produzir, realizar, estabelecer como verdade. Veja, a Marta está ali, ela está preocupada em outra coisa, e Maria faz o jogo inverso. Maria está encantada com a fala de Jesus, Maria está ali, presente, olhando para Ele, querendo saber das suas histórias, enquanto Marta está ali nos afazeres. Veja, é na fineza, na elegância da hospitalidade que a espiritualidade deve ser aprendida. Em outras palavras, Jesus ritualiza a vida não como uma promessa, não como uma recompensa, não como uma utopia e idealização, não como um projeto para o lado de fora da nossa humanidade.
Ele cria conexões com o chão da vida, com o nosso chão, com o nosso cotidiano, com as nossas dores, com as nossas frustrações, com aquilo que nos afeta. Ele ambienta a vida a partir daquilo que é a nossa rotina. Ele adentra a nossa casa, o nosso lar, não como um espião, não é isso, mas para nos dizer que é a partir daquilo que já somos, do que já temos, que é possível a gente experimentar o sagrado, que é possível a gente experimentar Deus. Por isso a gente pode dizer assim, que em Jesus a sua espiritualidade é imanente. Ou seja, é sobre o nosso presente, é sobre o nosso lugar, é sobre o nosso interior, é sobre aquilo que pulsa em você, é sobre as nossas vontades e desejos, é sobre tudo aquilo que vai dando sentido diante daquilo que a gente sente. Não está do lado de fora, está aí, ao alcance das nossas mãos. Não está do lado de fora, está aí, está nos teus medos, está nas tuas culpas, está aí do teu lado. Não está do lado de fora, é sobre você, não é sobre o céu. Não está do lado de fora, é sobre o chão a qual você pisa, é sobre a nossa terra. Não há digressão para longe e fora de nós, mas se abre diante daquilo que a gente precisa encarar. Você e eu somos protagonistas da nossa história. Jesus não é um Google para você consultar. É você, racionalmente, ter a capacidade de autonomia, dizer assim, aqui é a melhor para mim. Pode errar. E quantos erros não serviram para a gente de alguma forma? Às vezes a gente é mais resultado de plano B do que plano A. Às vezes os nossos erros é que nos fizeram. Os nossos equívocos é que nos trouxeram até aqui. Às vezes é aquilo que não deu certo que tornou essa pessoa que você é, bonita, generosa, solidária. Então veja, a partir de Jesus, o mundo que se cria a partir de nós, não para o lado de fora, mas para dentro e para aqui, horizontalmente. Cria esse mundo de afetos, de possibilidades. Aí eu vou fazer uma comparação que é fundamental. Na transcendência, eu quero pensar a transcendência como esse algo metafísico, desse algo lado de fora, como a ideia platônica do mundo das ideias, e que lá do lado de fora é melhor. Na transcendência, o que é que existe? A fuga e escape diante do que nos tornamos. Na transcendência, a gente joga responsabilidades para os céus, enquanto é nossa. Na imanência, a rota é o caminho do coração. Encontrar-se consigo é reconciliar-se com nossa humanidade. Não há fuga, não há escape. É isso. Eu falei bobagem. Eu errei. A decisão foi difícil, mas foi preciso tomar. Não preciso ser perfeito. Se não deu, não deu. Fiz o que pude. É precariedade, é provisória. Eu não sei de tudo. Sou aprendiz. Na transcendência, olhamos para cima e esquecemos quem está ao nosso lado. Na imanência, a salvação é olhar para quem está ao nosso lado. Na transcendência, o poder é mágico e sedutor. Aí às vezes a gente vem com essa lógica, a oração, o Elenay falou nos 2 últimos domingos sobre a oração. Aí a oração é esse instrumento vazio, esse instrumento que é quase uma moeda de troca entre o que você faz, o que você diz e o sagrado. E aí isso vai tornando gente compulsiva. Nunca é o bastante, não há contentamento, é sempre para algo mais. É um saco sem fundo. Cabe tudo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Vai tornando gente cruel e onipotente, porque acredita que é capaz de mover os céus, e aí vira essa bagunça, essa coisa horrorosa que é hoje o mundo evangélico.
oferecendo milagres a rodo, como se fosse possível. E aí você vai ver os milagres, é o mais, uma dipirona resolvia. Na imanência, a gente não quer gente cruel e onipotente, poderosa, não. A gente acolhe a fragilidade, a gente reconhece limites, e os cansados podem ser quem se é. Veja, a trajetória toda de Jesus fundamenta-se nos encontros. Teve encontros tensos, difíceis, áridos, mas também encontros dóceis, gentis, de aprendizados, de reviravoltas, de recomeços, de compreensões, de maravilhamento, de êxtase, de festa, de dança, de perdão e de silêncio. Cada encontro a partir de Jesus tem que ser esse desejo por viver, para que a vida se expanda e se afirme. Em outras palavras, a espiritualidade animada pelo encontro é uma reivindicação do Evangelho. Não é possível vivermos sozinho. Essa é uma condição adoecedora, estar sozinho. Nos isolamos porque estamos imersos em uma cultura que privatizou os afetos e que nos vendeu a ilusão de uma vida enriquecida pela individualidade. Meu irmão, minha irmã, acredite, a gente vive um espírito de época que está aí dizendo o seguinte, que tudo é sobre você, que tudo é para você, é um enriquecimento da individualidade e ao mesmo tempo uma sedução do nosso egoísmo, é um culto egóico, e a gente se perde, a gente não consegue mais estabelecer encontro. A vida inspirada em Jesus é essa espiritualidade que diz o seguinte: Deus é uma comunidade. A gente vai gastando todo o nosso gesto, toda a nossa disciplina espiritual nesse jogo egóico. E aí eu vou repetir, a oração se tornou em mero instrumento, é um passe de mágica. A meditação e a contemplação, olha só, olha como a gente está vivendo. A meditação e a contemplação é uma mercadoria. É um produto para que, ao fim dos seus hábitos, você e eu nos sintamos mais conectados. Não para criar laços, não para se tornar mais sensível, não para se tornar mais criativo e compassivo, mas é para você ganhar desempenho e produtividade, percebe? A lógica que se estabelece aí do mindfulness, da meditação, da contemplação, não é sobre você criar agora novos vínculos, não é sobre você ter a capacidade de se enternecer, não é sobre você descobrir afetos que tem dentro de você e por isso você ser compreensivo com o outro, não. É para que você se organize, para que você tenha mais força, mais fôlego, mais produção, mais desempenho e que você realize uma tarefa. Nós estamos imersos em uma sociedade muito comunicativa. Nós estamos imersos nisso, gente. Meu Deus, eu não sei, é um buraco sem fundo. Nós o tempo todo estamos estimulados pelas redes sociais, os novos dispositivos tecnológicos. E aí, a gente está insensível. Vamos assumir aqui o nosso pecado. Ninguém está ouvindo. Nós vivemos uma sociedade insensível. Uma vida inspirada em encontros liberta-se de um modo idolátrico que vivemos. Aí eu lembrei logo do Salmo 115. Nós somos todos ídolos. Salmo 115, versos 5 e 8 diz assim: eles têm boca, mas não falam. Têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm nariz, mas não cheiram. Têm mãos, mas não podem pegar. Têm pés, mas não andam. E da garganta deles não sai nenhum som. Que fiquem iguais a esses ídolos, aqueles que os fazem e os que confiam neles. Quanto mais pixels,
menos enxergamos. Olha, é que LED a tela do meu celular. Olha o tamanho da polegada. Que imagem linda. Só no celular. Isso é para mim também, gente. Pelo amor de Deus, viu? Eu me enquadro nisso aqui. Menos a gente vai enxergando de fato. Quanto mais volume e áudio, menos escutamos. Está chegando o carnaval, gente. O que tem de caixinha de som na praia é ensurdecedor. Nada contra, leve a sua caixinha em paz. Quanto mais conexões, estamos conectados. Qual é o Wi-Fi daqui, hein? A pessoa nem olha para ti. Qual é o Wi-Fi daqui, hein? A pessoa está ali. Oi, tudo bem? Avisa, qual é o Wi-Fi daqui, hein? Quanto mais conexões, parece que a gente tem menos amigos e amigas. Quanto mais rapidez e velocidade, menos presença e habitação. Travou. Quem travou, você ou a tela? Quem que está travado? A espiritualidade de Jesus é esse alerta. Sabe, e ao mesmo tempo é uma devolução do sentir. É esse despertamento para que a gente possa tornar a nossa história em relações que se curam. Eu quero muito indicar um livro para vocês. A Mística do Instante. Vocês vão pegar esse livro, tem na Paulinas, que é do José Tolentino Mendonça. Vocês vão dizer assim, eu vou fazer o meu livro de cabeceira de 2024. Porque tem esse sentido. É uma mística que tem a mística de Jesus, que é essa espiritualidade que faz esse movimento. A gente está perdendo sensibilidade, a gente está perdendo presença, a gente está se perdendo que nos encontros a gente não está. Por último, a espiritualidade de Jesus é sobre descobrir o que é essencial para a vida valer a pena. É interessante essa narrativa, eu gosto demais dessa narrativa. Eu acho que eu vejo muito as minhas tias ali. Deve ser por isso. É possível observar que Jesus está em casa de gente amiga. Essas mulheres são suas amigas. É gente que o acolhe com o coração encantado. Elas são tão entusiasmadas, são emocionadas, né? Vive aquele encontro ali, a flor da pele. E é diante dessa alegria que Marta e Maria o recebem. Mas Marta, a Martinha, vou chamá-la assim, ficou com os afazeres para realizar uma boa recepção. Muito provavelmente pegou a bacia com água para a lavagem dos pés. Foi olhar o fogo, se estava tudo certo para a boa refeição. Só que ela se irrita, né? Ela fica irritada com a atitude de Maria. Maria se preocupa com o hóspede. Maria se preocupa com o hóspede e não com a utilidade da cozinha. Maria se preocupa em ouvir sobre as andanças do amigo e não com a utilidade do seu poder e nem de suas ações milagrosas. A impressão que eu tenho, me permita fazer essa divagação, é que ela está na casa, mas se vê sozinha. Ela está com os amigos e a irmã, mas se encontra ansiosa e aflita. Eu tenho essa sensação que Marta precisa ser mais do que já é. Ela não se sente o suficiente.
E por isso que precisa fazer, e por isso que precisa de algum ornamento ali, para poder tornar a sua vida com certa intensidade, com certa força, com certo sentido. Há alguma coisa nela, e a gente não sabe, que retira dos olhos dela aquela sentença de contentamento, sabe? Oh Jesus, que saudade do Fortim. Aquela sentença de contentamento que você olha assim, lá é um rio-mar, né? Aí você olha, não quer nada. Espera o peixe chegar, toma um suco de cevada bem gelado. Parece que Marta não consegue enxergar essa sentença de contentamento que Maria tem. Ele já chegou, mulher, ele já está aqui. E aí o carinho de Jesus é explícito. O texto é mais leve do que a gente imagina. E eu vou dizer por quê. Eu vou revelar aqui uma curiosidade para vocês. Quando Jesus vai ao encontro de Marta, é com a doçura, é com gentileza. Por isso a repetição. Nada é por acaso na Bíblia. Sempre tem uma razãozinha. Por que o cara colocou ali? Marta, Marta. No fim das contas, ele está dizendo, Martinha. Se aveste não, né? É como se tentasse acordá-la para viver aquele instante, aquele momento. Encontrar o essencial daquela vivência. Aquela circunstância talvez nunca mais se repetiria. Você já parou para pensar sobre isso? E Marta estaria desperdiçando energia em algo que não valia a pena. Vale a pena, Marta. Mulher, descer esse arroz, já a água seca, dá tudo certo. Vem para cá. Sai dessa cozinha. Ou então fica igual a mim, quando eu vou lá na casa do Cícero da Antônia. Pego o pano, boto aqui, fico na cozinha, fico na sala e a gente conversando. O tempo é quase sempre uma armadilha que nos devora. A cada dia estamos levados a desperdiçar força, energia em um projeto de vida que acreditamos ser o mais necessário, o mais urgente, inadiável. Porém, vai retirando a gente da presença uns dos outros. Não é porque eu tenho que fazer isso. Não é... Será mesmo? A gente, a cada alvorecer, não controla o tempo. Nós somos e nos tornamos sobreviventes, porque seduzidos, meu Deus, como a gente é seduzido, Senhor, me liberta dessa lógica de acúmulo, de consumo. A gente esgaça a nossa própria existência. Toda vez que eu viajo, eu fico pensando naqueles moradores, naquelas casinhas simples. Sabe, eu fico, como é que é viver ali? E se você bater naquela porta, elas vão te oferecer café, um pão, e vão sorrir com você. O modo de vida que está aí, nos leva a uma exploração ao ponto de não sabermos o que desejar, e mais, muito menos criar uma consciência que é fundamental um outro ritmo. Eu já nasci velho, confesso. De verdade. Eu gosto da lentidão. A Karine está aqui, ela me manda para lavar o banheiro. Mas aí a gente lava. Chega uma hora que acontece. Eu gosto da lentidão. Eu gosto de sentar à mesa e não ter pressa. Eu fico agoniado com gente que come rápido demais. Meu Deus. Eu gosto. A gente precisa de outro ritmo. E aí a gente entra numa outra armadilha, é que quando a gente acha que descobriu que vale a pena viver, é sempre um projeto mesquinho, fechado para si.
Quer ver um exemplo? Hoje se fala muito em essencialismo. Tem até o livro, né? Aí eu fui ler, né? O pastor lê as coisas só para criticar. É lógico, tem que ler. Sabe o que é, no fim das contas? O resumo é o seguinte, a proposta é: eu vou me envolver com aquilo que me interessa, porque isso me levará a cumprir minhas metas, aos meus objetivos e aos meus planos. Tudo aí ok. Ou seja, a limitação das redes de sociabilidade, sabe? Limita. Vai limitando, preste atenção. Em geral, é para que você não perca tempo. É uma boa proposta. Parece ser. Mas é o que tem no pano de fundo. É sempre sobre você. É sempre sobre o que você faz. É sempre o que vai lhe render. É sempre o que vai favorecer você desempenhar. O que vai facilitar para você acumular. O que vai possibilitar para você lucrar. O que vai tornar você mais produtivo. No final das contas, é sobre isso. A afirmação de Jesus a Marta nos volta e nos ressoa como aquilo que a gente precisa, sabe, sair de si e dizer assim: Johnny, estás preocupado e agitado com muitas coisas, mas necessidade mesmo só há de uma coisa.